Fala galera, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Bicast, essa nossa série de podcasts aqui, em que a gente vai debater alguns temas atuais para te ajudar nos vestibulares, tanto em algumas áreas do conhecimento ali da prova objetiva, quanto na redação. Então estou aqui hoje, professor Rodrigo Magalhães, de Geografia, estou aqui com o Diogão. Tudo bem, Diogo? Opa, fala Rodrigo, salve pessoal, tudo bem? Diogão de Biologia, até porque Geografia e Biologia estão juntos aí para debater um tema que é muito atual, muito importante, que é a questão ambiental, né? Então, acho que é um tema que está posto, né, Diogo? Muito debate aí esse ano sobre o que está acontecendo, principalmente porque nós tivemos alguns eventos extremos aí, especialmente o caso do Rio Grande do Sul, que eu acho que a galera está mais atenta a esse fato também, né? Cara, de certa maneira, a gente presenciou esse ano agora, em 2024, né, talvez a maior catástrofe relacionada a mudanças climáticas no Brasil, né? No Rio Grande do Sul, com certeza, mas sim, possivelmente no Brasil. A gente debateu muito o caso de Mariana e de Brumadinho, mas que tem um quê de problema ambiental e humano ali nas barragens, né? Que a gente não conseguiu controlar bem, rompeu a barragem. Mas no caso do Rio Grande do Sul, acho que foi muito impactante já no sentido de mudanças climáticas, né? É difícil ali conseguir, de repente, apontar um culpado específico, alguém que tenha cometido um erro, alguma coisa do gênero, já que já que a gente está falando da pior catástrofe, né, do Brasil, talvez, isso na real está relacionado a uma soma de fatores diferentes que a gente vai discutir um pouquinho aí hoje. É isso, e essa questão ambiental, quando a gente pega os vestibulares, que é para onde a gente está olhando, tem caído muito na geografia, né, dentro de ciências humanas, então até às vezes um quê de história ali para comparar com outros momentos, revoluções industriais e tal, e tem caído em ciências da natureza, biologia, às vezes relacionada à química também, né? Tá sempre presente. O tema de ecologia é um dos mais incidentes também, né? Sim, cara. Acho que historicamente, pensando na prova do Enem, não deve ter nenhuma frente da biologia que consiga se comparar à parte de ecologia, em termos de quantidade de questões, né? Quantidade de vezes que o assunto já foi abordado na prova. A geografia também, ali a parte de problemas ambientais, que no caso da nossa modulação lá tem um capítulo específico que a gente fala de problemas ambientais, apesar de estar citando sempre, né, em outros momentos, mas é bem presente. Agora, como o tema ele é muito grande, a nossa ideia é focar mais em mudanças climáticas relacionadas ali ao aquecimento global, né? Porque, Diogo, se a gente ficar aqui para falar de todos os problemas ambientais, a gente não esgota isso hoje, né? A gente vai ficar o dia inteiro gravando aí. Vai ficar infinito. Maratona. Porque a gente pode falar de chuva ácida, a gente pode falar de inversão térmica, que é uma questão natural, mas que acaba potencializando alguns outros problemas. Tem a questão do lixo, tem a questão, né, eutrofização, assoreamento dos rios. Magnificação trófica, um monte de coisa aí que... Não tem como colocar tudo no podcast. Então, vamos focar, porque a gente quer fazer uma associação com um fato atual, né? Com um fato que é o caso do Rio Grande do Sul, para destrinchar um pouquinho mais, mas fazer uma associação a isso a um fato que, de fato, né, está sendo muito comentado, que é a questão das mudanças climáticas e do aquecimento global. E aí, tanto geografia quanto biologia, a gente trabalha isso, né? Vamos partir dessa definição aí, acho que é melhor para ficar mais claro. Então, quando a gente fala de aquecimento global, quer dar um plá sobre isso, Diogo? Pode ser, Rodrigão. Bom, vamos lá. A questão do aquecimento global, de certa forma, é o problema, né, ambiental relacionado à intensificação de um fenômeno que é natural no nosso planeta, né, que é o famoso efeito estufa. Só um plá rápido, acho que não é uma ideia que o pessoal já deve conhecer bem, mas o que exatamente vem a ser o efeito estufa, né? Bom, é uma propriedade que é relacionada a alguns materiais, como, por exemplo, o próprio vidro, né? A gente consegue perceber esse efeito, de repente, sei lá, dentro de um carro, dentro de um ônibus, ou até mesmo numa estufa mesmo, né? Enfim, mas que a gente consegue observar, por exemplo, com relação à composição da atmosférica terrestre. A gente acaba naturalmente tendo, né, na atmosfera a presença de gases, ou até, sei lá, mesmo vapor d'água, que tem a capacidade de permitir a passagem de radiação solar, né, a passagem de luz, radiação ali ultravioleta, mas que, na real, inviabiliza a dissipação do calor para o espaço. Melhor, inviabiliza não, mas na real dificulta a liberação de calor para o espaço. Ou seja, a gente acaba tendo, né, energia entrando no sistema terrestre e devido à composição atmosférica, de certa forma, né, uma parte dessa energia não se dissipando para o espaço, ficando retida e, enfim, gerando calor, né, de certa forma. Essa que é a ideia do efeito estufa. O que, inclusive, acho que é até importante lembrar, né? Efeito estufa é um problema para a vida no planeta Terra? Não, cara. Na real, o efeito estufa é fundamental para a existência, né? Pelo menos da vida como a gente conhece.
O problema, na real, está relacionado justamente às atividades humanas que acabam promovendo mudanças na atmosfera e que, porventura, né, acabam intensificando demais o efeito estufa e, enfim, resultando no problema do aquecimento global. Né? É isso. A gente hoje discute muito como a ação antrópica, e até alguns vestibulares têm cobrado, quando a gente fala das eras geológicas, alguns vestibulares já têm cobrado ali, no sentido da gente estar agora numa era que é a Cenozoica, mas que dentro dela tem uma série que já é o Antropoceno, né? No sentido da gente estar entrando num novo momento do tanto que a gente tem interferido no meio ambiente. E aí, quando eu dou essa aula, eu cito muito para os meus alunos assim, cara, a gente tem que pensar que a partir da primeira Revolução Industrial para cá, a gente tinha um monte de petróleo e um monte de carvão soterrado, formado há milhões de anos. A gente está falando de algo que está lá, preso, né? Um monte de carbono lá, né, Joe? Que está preso, travado lá no subsolo. E nos últimos 150 anos, a gente queimou uma quantidade absurda de petróleo e de carvão e jogou isso tudo para a atmosfera. Então, é óbvio que a gente está tratando de algo que tem uma interferência humana potencializando esse efeito. E aí, se o efeito estufa, se essa estufa está potencializada, significa que a gente está retendo mais calor, e retendo mais calor, a gente está aumentando a temperatura. Então, a gente está tem um grande debate do quanto que a gente já aumentou, do quanto que a gente vai aumentar. Tem muitas previsões, claro que depende muito, né, de como a gente vai atuar no planeta mais para frente, mas o fato é que o aquecimento global na verdade, um aumento da temperatura resultante de um efeito estufa potencializado, né? É isso, potencializado, né? Só para deixar claro, muito pela atividade humana, né? Você chegou a citar a questão do petróleo, do carvão mineral e tal, mas na real nem para por aí apenas. Sim, claro. Se eu pensar em relação à questão dos gases mesmo que a gente acaba emitindo para a atmosfera, não seria só o CO2, né, Rodrigão? Sim. Que poderia ser apontado aí como vilão. Ainda tem outros, né? Vamos entrar isso. Vamos citar. Tem o metano, tem vários outros gases, inclusive o metano com um potencial mais estufa até do que o CO2, né? Mais estufa do que o CO2. A gente tem uma média ali de que a capacidade de retenção de calor do metano excede algo em torno de 20 vezes, né? 21 vezes a capacidade de retenção de calor do CO2. Ou seja, é bem pior, na verdade, até emitir o metano do que o CO2. Mas claro, né? CO2, gás carbônico, continua ainda sendo o principal vilão por aspectos quantitativos, né? Em relação à quantidade, CO2 ainda aparece muito mais na atmosfera. E se a gente está falando de aspectos antrópicos, se a gente pegar aí alguns países, então, quem está lá no topo, está lá Estados Unidos, está lá a China, está lá o Japão, né? O Brasil aparece ali, a Rússia aparece ali, se a gente pensar num top 10, né? Países mais industrializados, no geral, tendem a emitir mais. E muitos países estão relacionados à queima de combustíveis fósseis. Nos seus automóveis, nas suas fábricas, né, principalmente pelo nível de industrialização deles. A gente pode pensar em países como a Rússia, a China, a Índia, que historicamente usam muito carvão. Tem todo um debate atual para a transição energética. Muitos países vêm diminuindo proporcionalmente esse uso, mas a galera tá ali queimando combustível fóssil pra caramba. No caso brasileiro, é até interessante porque a gente queima combustível fóssil, mas essa não é a nossa principal contribuição, porque num passado recente, se a gente pensar aí nos últimos 50, 60 anos, é o desmatamento e as queimadas, né? E aí, quando a gente fala de florestas, por exemplo, como a gente tem muita biomassa no Brasil, eles são grandes estoques de carbono, sequestradores de carbono. Então, a gente está desmatando e queimando nos últimos anos numa velocidade muito grande. Isso contribui pra caramba, né, Ju? Certamente, cara. O destaque do Brasil realmente fica então relacionado a isso, né, cara? A gente talvez nem seja comparado a, por exemplo, alguns países como China, Estados Unidos e tal. Porque, uma coisa que é legal a gente observar, energia, o Brasil usa muito hidrelétrica. Tudo bem que hidrelétrica, você vai gerar barragem, a barragem vai gerar inundações, você pode ter matéria orgânica ali em decomposição e tal, mas o nível de emissão é muito menor do que você colocar uma termoelétrica em que você queima carvão para gerar energia. Então, países que, por exemplo, não têm uma capacidade de gerar muita hidrelétrica, por terem, por exemplo, bacias hidrográficas reduzidas ou não tem muita chuva, você não consegue ter hidrelétrica, você vai para a termoelétrica, queima de combustível fóssil o tempo todo. Direto. Então, o Brasil, em termos energéticos, a gente nem tem uma contribuição tão grande, mas a gente teve o avanço da fronteira agrícola, a gente desmatou pra caramba o Cerrado, tá desmatando a Amazônia, e isso contribui, né, diretamente para essa emissão. Em questão de desmatamento é que a gente acaba, na real,
contribuindo, né, significativamente com relação à questão da emissão de gás carbônico, né? Mas assim, só um detalhe, só lembrando que, por exemplo, em relação à questão das hidrelétricas, bom, a gente às vezes até acaba também meio que... a termoelétrica ela é muito ruim, o que de fato é, né? E a hidrelétrica, ela na real não é tão problemática. Mas vale lembrar, isso já foi tema de questões, alguns vestibulares por aí, sobre os contextos onde a gente acaba tendo, por exemplo, uma determinada vegetação que fica em uma determinada região, né, inundada, alagada. E, bom, quando a gente tem material orgânico em ambiente, né, submerso, né, a decomposição acaba acontecendo na falta de oxigênio. E aí o problema, na real, já joga para o outro gás, né? Que a decomposição de matéria orgânica em condições anaeróbicas, você tem a liberação lá do metano que acaba, né, enfim, segurando mais calor do que o próprio CO2, né? Sim. É isso. No final das contas, ela entra numa classificação de energia limpa, mas ela não é tão limpa assim. A sujeira ficou ali por trás da cortina. Né? Exatamente. Tipo, e aí, é isso. A gente tem essa questão... Hoje, por exemplo, no caso brasileiro, até como dados, né? Se vocês tiverem que usar esses dados, o Brasil, desmatamento e queimadas representam, né, de fato, a maior contribuição brasileira, mas vários outros países industrializados são aqueles que poluem há mais tempo, né, que vêm emitindo há mais tempo. E um outro debate tá bom, e aí? A gente está potencializando o aquecimento global. Potencializando o aquecimento global significa que o planeta está mais quente. E mais quente, você vai ter mais derretimento de calotas polares. A gente tem visto muito debate sobre o derretimento na Groenlândia, no Ártico, na Antártida. E esse derretimento de calotas polares, essencialmente se forem calotas polares continentais, esse gelo derretendo chega nos oceanos. Então você tem o aumento do nível dos oceanos. Eu não sei se o pessoal, se quiser dar uma pesquisada depois, joga aí no Google o caso de Tuvalu. Cara, Tuvalu é uma ilha, né, cara, que tá sumindo. E até tem uma vez um discurso do primeiro-ministro, se eu não me engano, foi o primeiro-ministro de Tuvalu, que ele fez um discurso dentro d'água. Ele tava de terno e aí a água na canela, ele falando, olha como é que o nível do mar tá subindo, aqui o mar não chegava até aqui e tal, para alertar o pessoal nesse sentido. Então você tem um avanço do nível do mar, algumas áreas litorâneas ali, algumas ilhas podem sofrer com isso. Eu acho que isso tá dominado pro pessoal, né, como consequência. Pô, derretimento das calotas polares, aumento do nível dos oceanos. Mas tem uma situação, Diogo, só para completar o raciocínio, que eu acho que é muito interessante da gente observar que se a gente tem o derretimento de calotas polares, a gente tem mais água gelada chegando nos oceanos e água que pode diminuir, por exemplo, a salinidade em alguns pontos. Uhum. Isso pode gerar um padrão diferente de evaporação das águas, isso pode mexer com correntes marítimas. Mexendo com corrente marítima é um fator climático. Isso pode contribuir, por exemplo, para mudanças de padrões climáticos no mundo. Mudança de padrão climático significa mudança de padrão de temperatura, para mais ou para menos, mudança de padrão de chuva. Ou seja, o aquecimento global... a gente também está conseguindo associar a, na verdade, um outro termo que está sendo até mais colocado, que são as mudanças climáticas, né? É isso, a extremização de coisas, né? Não é, na real, só, tá tudo só ficando mais... Não, é uma série de problemas que são derivados disso. Eu queria só comentar rapidinho um detalhe, cara, que eu, às vezes, até cito para os alunos em aula, nesse contexto da aula de aquecimento global, de poluição e tal, que a respeito da questão do derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, porque... Tu já chegou a ver, Rodrigo? Teve um mapa mundi que a National Geographic chegou a produzir alguns anos atrás, que meio que mostra o pior cenário possível, né? Como seria o novo mapa mundi se todo o gelo que tem para derreter, de fato, derretesse. E, cara, as notícias não são muito boas, né? Porque, por exemplo, do lugar que a gente está aqui gravando esse podcast aqui no Rio de Janeiro, aqui, né? Sim. Enfim, na unidade do AZ aqui. Cara, se de fato, em algum momento, a gente chegar ao extremo de todo o gelo derreter... Infelizmente, nossa unidade aqui do AZ, cara, fica embaixo d'água, né? É nesse nível. É um problema que, de repente, quem não vive em regiões litorâneas e tudo mais acaba não se importando muito, mas, enfim, tem uma boa parcela da população aí que, no Brasil e no mundo todo, né? Na verdade, isso. E aí eu vejo esses casos de mudanças climáticas porque, pensa só comigo, se a temperatura está aumentando, no planeta, a temperatura maior pode, por exemplo, provocar, em muitas áreas... um aumento da temperatura também dos oceanos. O oceano ele pode evaporar mais, aumentar o padrão, né, de circulação de umidade na atmosfera ali, gerar chuvas mais torrenciais em alguns pontos e tal.
Mas nos extremos, próximo aos polos, tem água gelada chegando, água que não é salgada, ou seja, você mexe com todo o ecossistema do local, você mexe com água gelada, com água menos salina. E essa água gelada, por exemplo, pode gerar também menos evaporação nessas áreas. Então, tem uma série de questões que estão acontecendo que o simples aumento da temperatura pode mudar muitos padrões que a gente tem no mundo, de massas de ar, de correntes marítimas. Então, a gente tende a ter mais eventos extremos. Cara, para citar um evento extremo, a gente já vai entrar no caso do Rio Grande do Sul, que acho que é o norteador aqui, mas aconteceram alguns eventos extremos no planeta nos últimos anos. Então, a gente tem visto secas mais prolongadas. Então, por exemplo, no Brasil já está se discutindo o semiárido, uma faixa do semiárido se tornando um deserto de fato, se tornando ainda mais seco. A gente está discutindo, por exemplo, chuvas mais torrenciais em alguns pontos. E aí tem a ver até o que a gente vai falar no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, a gente está gravando esse episódio em agosto. Cara, agora, em julho de 2024, aconteceu um furacão. E aí, quando aconteceu esse furacão, na hora, eu até comentei em sala que isso me chamou muita atenção. Por quê? O furacão são ventos fortes seguidos de tempestades que são alimentados por uma rápida evaporação dos oceanos. Então, os oceanos, eles aquecem muito, gera uma rápida evaporação, cria um centro de baixa pressão, né? O ar quente ali, baixa pressão, o que significa que tem muita atração de ventos com muita evaporação. Você tem ventos muito fortes, muita evaporação temporal, né? Então, esse é o padrão de formação de um furacão. Quando geralmente a gente tem um furacão? Em setembro. Não sei se alguém aqui já pesquisou, por exemplo, mas não é indicado viajar para o Caribe em setembro para fazer turismo. Por quê? Porque a gente está no final do verão do hemisfério norte. Então começa ali em junho, então fica junho, julho, agosto, verão, aquecimento, 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 aquecimento. No final do verão a tendência é o mar estar mais aquecido e você ter mais formação de furacões. Cara, aconteceu em julho, no início de julho. É muito bizarro, a gente tá pensando... Esquentou cedo demais, né? Dessa vez. Exatamente, né? Esquentou cedo demais. A gente tá no início do verão e já tá falando em furacões ali. Isso pegou muita gente de surpresa. Destruiu boa parte da Jamaica, por exemplo, e algumas ilhas menores. Mas chamou muita atenção. Tava indo em direção ao México, chegou a entrar no México, perdeu força. Ainda bem que perdeu força. Mas é um padrão ali de um evento extremo. A gente tá falando sobre... extremismos, como você falou, do ponto de vista climático, né? É algo atípico, né? Que, enfim, se o pessoal, de repente... acho que foi uma boa dica aí, né, cara? Tá, de repente, planejando viajar em setembro para essa região, cara, evita, mas agora toma cuidado com julho também, né? Porque o negócio tá ficando diferente. Cara, e assim, isso levantou muito debate sobre o Rio Grande do Sul. Eu puxei até alguns dados aqui, tô até com uma colinha para não errar, mas, cara, eu peguei uma reportagem que saiu no final de maio, né, falando sobre o caso do Rio Grande do Sul. As chuvas fortes, elas foram ali do final de abril, início de maio. Uhum. Ela se estendeu por 10 dias, ela atingiu 471 cidades, pelo menos no final de maio, esse era o dado mais preciso que a gente tinha. Matou mais de 170 pessoas, então tinham muitos desaparecidos. Infelizmente, esse número ele cresceu ainda, mas no final de maio chegou a ser detectado 170 mortes. Expulsou mais de 600 mil pessoas de casa e atingiu mais de 1,5 milhão de pessoas direto ou indiretamente. Cara, isso é impressionante. É muito impressionante, né, cara? É muito impressionante. Está falando de certa forma, uma soma de fatores, né? Mas é um estado que, cara, enfim, entrou num grau de calamidade que, enfim, gerou toda a comoção nacional também, né? A gente teve todo um movimento em prol de ajudar o pessoal que sofreu um pouquinho lá no Rio Grande do Sul, porque realmente, cara, uma tragédia, né, muito inesperada, muito... E assim, no Rio Grande do Sul, pô, cara, tem muitos fatores ali, né? Que a gente pode fazer uma análise. Vou partir de... 2 fatores que a gente não controla. O Rio Grande do Sul ele é um estado que, do ponto de vista geográfico, se você observar o relevo, ele tem muitas serras, né? Então você tem, por exemplo, é possível que muita gente já tenha viajado para as Serras Gaúchas, onde está Gramado, Canela, Caxias do Sul e tal. Então tem muitas serras. Ou seja, você já tem aquela formação daquele tipo de chuva que a gente chama de chuva orográfica, né? A massa de ar entra, bate no obstáculo, sobe e acaba chovendo tudo ali. Então, isso já existe. Além disso, por ser um estado que tem muitas serras, você tem muita água descendo. Ou seja, você tem a formação de muitos rios, de bacias hidrográficas diferentes que correm para a parte mais baixa e se entrelaçam.
inclusive com a formação de alguns lagos. Você tem a Lagoa dos Patos, por exemplo, você tem o Lago Guaíba, né, que ficou famoso agora dentro das reportagens, que acabou inundando, que acabou subindo de nível. Então você tem algumas bacias hidrográficas que convergem para a parte mais baixa e se entrelaçam. Então são muitos rios vindo de uma parte mais elevada. Beleza, isso está posto no Rio Grande do Sul. O que a gente trouxe como elemento? Bom, dá para fazer uma relação com as mudanças climáticas? Dá, porque a gente está falando de eventos extremos, né? Então, no sentido de a gente ter chuvas mais torrenciais, esse tipo de evento, chovendo tão forte por 10 dias, pode estar associado. Então, né, se a gente tiver que fazer alguma associação numa questão discursiva ou numa redação, a gente pode colocar isso como, né, um eixo ali, no sentido de estarem conectadas. Bom, pode estar relacionado às mudanças climáticas. Só que duas coisas potencializaram a questão do Sul. Um é o El Niño. O que é o El Niño? Rapidamente. O El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Então, quando as águas do Oceano Pacífico aquecem mais do que o normal, o que acontece ninguém sabe explicar o porquê, em determinadas épocas do ano, os ventos alísios eles diminuem, que são aqueles ventos, né, que vêm dos trópicos para o Equador. Esses ventos eles são responsáveis por jogar essa água mais aquecida do Oceano Pacífico lá para perto da Austrália, que é pelo movimento de rotação, esses ventos alísios eles são inclinados. Então eles jogam a água mais aquecida lá para perto da Austrália. Quando esses ventos diminuem, e ninguém sabe explicar o porquê, essa água mais aquecida, ao invés de ir para a Austrália, ela fica próximo da América. Então a gente fica com águas mais aquecidas ali. Essas águas mais aquecidas ali muda completamente o padrão de circulação de ar, porque era lá perto da Austrália que evaporava, que gerava chuva. Agora a evaporação ela acontece mais perto da América. Então o padrão de chuva mudou, chove mais próximo da América. Quando você tem uma rápida evaporação e formação de nuvens, esse ar ele tem que descer em algum lugar. Então já mudou o padrão de onde ele desce, que é um ar de alta pressão, um ar mais seco. Então você mexe com as massas de ar. O sul do Brasil tende a ficar mais chuvoso em épocas de El Niño. Ponto. Então a gente tem as mudanças climáticas que potencializaram, que trouxeram um evento extremo. A gente tem o El Niño 2, que gera mais chuvas, tá, para o sul do Brasil. A umidade, as massas de ar úmidas, elas ganham potencial ali. Então você tem essa questão. E essas massas que estavam entrando, e a gente já está falando de outono, a própria MPA, a massa polar atlântica, já está entrando ali. Ainda teve um terceiro fator, que aí é um azar, cara. Assim, uma situação específica ali que a gente teve uma anomalia climática, eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas a gente viveu um período exatamente ali, naquele período das chuvas no sul, a gente estava vivendo um período de calor e seca no Rio de Janeiro. Ficou mó tempão sem chover, lembra disso? Sim, cara. Foi uma época do ano que estava horrorosa. A qualidade do ar, o pessoal falando que não chovia, né, e tal. Pô, cara, tava abafado, né, cara? Sim, cara, foi. Pelo menos agora o inverno já deu uma suavizada no clima. Mas, caraca, o começo do ano, esse ano foi tenso. E aí ali em abril a gente viveu ali 3 semanas praticamente sem chover nada. Um clima muito quente e muito seco. Por quê? Porque rolou uma anomalia climática, e aí é até difícil de explicar porque essas anomalias elas acontecem, que é uma célula de alta pressão, um sistema de alta pressão que se estabeleceu aqui no Sudeste. Lembra que na aula de clima lá, sistema de alta pressão é um sistema que é dispersor de ventos. O vento ele geralmente vai da alta para baixa pressão. Quando se estabelece uma célula de alta pressão, essa célula é dispersora de ventos. E ela estava exatamente no Sudeste, ela não estava deixando a umidade entrar. Eu não sei se o pessoal já viu, às vezes, no RJTV, o pessoal brinca e fala assim, não vai chover no final de semana porque tem uma célula de alta pressão, tem um ventiladorzinho que está expulsando a umidade daqui. Né? Geralmente os repórteres brincam dessa maneira. Só que era uma célula que se estabeleceu por tanto tempo que ela não estava deixando a umidade entrar do oceano, mas ela não permitiu a passagem dessa massa de ar. Ela bloqueou essa massa de ar que estava vindo do sul do Brasil. Né? E quando ela bloqueou, ela travou a chuva lá. Então, a gente tem as mudanças climáticas gerando, né, uma chuva mais forte, um extremo ali, combinada com o El Niño, que potencializa chuvas no sul, ativa mais massas úmidas no sul, potencializada com uma anomalia climática, que era um sistema de alta pressão que travou a passagem, né, e a continuação dessa massa de ar, que travou essa chuva. Choveu muito forte por 10 dias consecutivos
num lugar que tem serra, num lugar que tem muitos rios que convergem para a parte de baixo, que são, assim, rios que se conectam, e aí esses rios subiram, e aí a tragédia aconteceu. Né? Então, só para dar conectar aí vários fatores, né? Não foi um fator só nesse sentido. Realmente fica difícil de apontar, né? O principal causador disso é por conta Não tem como, são muitas coisas que contribuíram. Agora, tem um último fator que aí entra também... a gente não conseguiria evitar, mas a gente conseguiria minimizar, que é o fator humano, no sentido de ter uma crítica à falta de investimentos, e aí o Rio Grande do Sul ele foi muito criticado por isso, e em vários casos o Brasil está presente, que é a falta de investimentos em políticas de mitigação desses eventos. A gente vai ter agora cada vez mais eventos extremos. Tende a ser cada vez mais frequente, né? Vai Infelizmente, ter. É uma realidade. E a gente vai ter que ter um dinheiro separado ali para investir em políticas para mitigar a situação. Rodrigo, a gente não conseguia controlar essa chuva, esses fatores naturais. Tudo bem, mas a gente pode ter uma cidade melhor planejada. A gente pode ter uma cidade onde você evite ou até proíba ocupação de área de risco, para minimizar mortes. Aí eu estou falando do efeito social, do efeito humano, né? Porque o Rio Grande do Sul ele é um efeito socioambiental. A gente pode ter, por exemplo, investimentos em drenagem desses rios, né? Em desassoreamento desses rios. A gente pode ter, por exemplo, cidades mais ecológicas, porque quanto mais biomassa, quanto mais vegetação, quanto mais áreas verdes, mais absorção de água. Né? O cimento, o asfalto, o concreto, ele é impermeável. Né? Você tem que ter um bom sistema de escoamento dessa água. Então são vários fatores, olha só, área de risco, desassoreamento, drenagem de rio, área verde para absorver mais água. Então dá para ter agora um olhar mais humano nesse sentido para evitar consequências muito drásticas desses eventos, porque os eventos vão acontecer. Não tem como evitar, mas dá para tentar minimizar o que pode gerar, né, como consequência, como impacto. Porque, cara, de certa maneira, assim, a população sofreu pra caramba durante o período, né, de chuva lá, mas ainda teve o cenário que, de certa forma, foi até tratado como quase que um cenário pós-guerra, né, com várias cidades diferentes que foram devastadas e, enfim, a questão das enchentes que aumentou... na real, potencializou o risco de surtos de diversas doenças que são relacionadas à transmissão por água. Tem a questão do mosquito também, né? Que, enfim, exatamente, doenças que são, como por exemplo, as arboviroses, né, transmitidas por picadas de mosquito. O risco, né, de contaminação de um possível surto ali ficou também aumentado. Enfim, dá para, né, realmente, não tem como se evitar, a gente não tem controle sobre tudo, mas sobre o que nós temos, né, de repente, deveríamos investir um pouquinho mais em políticas relacionadas a isso, né? É isso. Foi até uma crítica no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ele não investiu aquilo que era necessário. Infelizmente aconteceu, infelizmente isso gerou uma tragédia, e isso acaba meio padrão Brasil, né? A gente espera a tragédia acontecer para depois servir de exemplo, mas várias cidades vão precisar investir, cidades litorâneas, né, cidades que tendem a ter eventos mais extremos ali num futuro próximo, porque eles vão acontecer. E aí a gente tem que estar atento. Isso, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade que corre muito risco, porque a gente tem muita gente vivendo em área de possível deslizamento, em área de risco. Por exemplo, a gente tem uma cidade que tem muitos maciços, muitos rios que convergem para a parte baixa. Historicamente, por exemplo, o Rio de Janeiro ele teve que fazer algumas obras de piscinões submersos na Praça da Bandeira, por exemplo, porque o Rio Maracanã e alguns outros rios ali da Tijuca, Rio Comprido, sempre alagavam. Né? Então, eu acho que ainda continua, né? Melhorou a situação, mas continua, sem dúvida. E são casos que, se a gente não investir, a situação vai ser cada vez pior, né? Acho que é um alerta mesmo que a gente tem. E, Diogão, pra gente caminhar aqui pro final, assim, eu não sei se você é um cara mais otimista ou mais pessimista nesse momento, mas é engraçado, né? Estudando, assim, as conferências, caramba, quantas conferências foram assinadas e tal, eu já fui mais otimista, cara. Eu comecei a ser um cara... Eu falei, a gente tem muito debate sobre isso na ONU, entre os países, agora a COP, né, acontecendo, vai ter COP30, inclusive, no Brasil, mas eu me tornei um cara um pouquinho mais pessimista, porque a gente vê muito discurso, mas não vê muita ação, mesmo, né, cara? E era uma coisa, só para completar, que a gente projetava muito, eu mais jovem, assim,
pô, a gente daqui a 100 anos vai começar a ter problema porque o nível do mar vai aumentar e vai chegar nas praias ali e tal. Ah, vai ter mais derretimento. Pô, eu tô vendo isso, cara. A gente já tá vendo isso. Mudou a proporção de tempo, né, cara? É isso, cara. Bom, de certa maneira, eu acho que eu me coloco também como um perfil pessimista aí, tá? Que, enfim, a gente já teve várias conferências mesmo, né? Relacionadas a promessas de não, a gente vai trabalhar, a gente vai reduzir a emissão disso, a gente vai isso e aquilo. E aí o tempo passa, a gente vê o que realmente aconteceu e do que foi prometido, nada acaba meio que se cumprindo, né? Então, assim, acho que vale muito o alerta, né? No sentido de, cara, se nós não cumprirmos as promessas que vão sendo feitas, se a gente não conseguir bater as metas relacionadas à emissão, né, de carbono, enfim, intensificação com relação às políticas ali de fiscalização sobre a questão do desmatamento e tudo mais, cara, a gente só tende a visualizar o cenário piorando ao longo do tempo. Tudo caminha para... Já viu aquele filme, Rodrigo, antigão? O Dia Depois de Amanhã? Já vi. Não, e era uma situação que, assim, as coisas acontecem muito rápido. Claro que é um filme feito para chamar atenção. Efeito hollywoodiano ali da coisa. Claro, que é para chamar atenção. Mas é aquela lógica de... Cara, é para chamar atenção mesmo, assim. Pode ser que as coisas não demorem tanto tempo assim para... Claro que não é de um dia para o outro. Mas não demore tanto assim para acontecer, né? Porque quer ver uma coisa? Bom que você comentou. A Inglaterra, por exemplo, a Europa Ocidental, tem todo um estudo que mostra que o aquecimento global pode congelar essa área, pode deixar essa área mais fria. Porque ali na costa da Inglaterra passa uma corrente marítima quente, que é a corrente do Golfo ou corrente do Atlântico Norte. Essa corrente marítima quente tem um estudo que mostra que a mudança que está acontecendo nos oceanos, com mais água gelada chegando, pode ser que essa corrente seja bloqueada. Se ela for bloqueada, ela não vai aquecer essa área. Águas quentes contribuem para aumentar a temperatura e aumentar a pluviosidade. A Inglaterra, por exemplo, Londres é uma cidade que está sempre chovendo, né? Por causa dessa umidade. E a gente vai ter essa corrente quente bloqueada. Se essa corrente quente ela for bloqueada, Londres vai resfriar. Essa área vai ficar com uma temperatura menor, vai ter mais extremos climáticos para baixo, mais frio, né? Ué, por isso que o pessoal tá falando... global não existe? Exato. É aí, né? Porque, na verdade, são as mudanças climáticas mais uma vez se impondo. Que aí ele brinca, só que congela... Esse filme que você comentou congela todo o hemisfério norte, né? Congela tudo. Congela tudo, na verdade, é um extremo ali nesse sentido. Cara, eu vejo até, por exemplo, melhorando política de resíduo sólido. Mas o Brasil ele tem avançado, né? Nos últimos anos. Ainda não tá legal, mas... né, menos lixões e tal, Mas, por exemplo, caso de desmatamento e queimadas. Cara, é um conflito de interesse muito grande, porque de um lado você tem os ambientalistas, o Ministério do Meio Ambiente, tentando colocar cada vez mais rigor ali no processo, mas você tem uma bancada ruralista que está interessada em aumentar a produção de grãos, até porque economicamente é importante, não tem como negar isso, mas é uma situação que avançou pra caramba no Cerrado, já tá avançando na Amazônia, tem interesse. E é uma galera que dentro do Congresso tá pressionando para flexibilizar, né, para fragilizar algumas leis. Então tem um conflito de interesse. Você tá vendo que então não vai ser fácil a gente avançar nesse sentido e é uma situação que tem gente pressionando para ter mais atividade econômica e menos rigor ambiental. Por outro lado, por exemplo, você tem também o protocolo de Kyoto que foi assinado que já fracassou, que era botando algumas metas ali para diminuir emissões, e o Acordo de Paris, que está em vigor, que foi muito comemorado, porque quase todos os países do mundo assinaram. A gente, de fato, chegou a uma conclusão mais global ali, com metas, mas que a gente está vendo que vários países não estão batendo a meta, né? Colocaram metas para redução de emissão de gases, para menor emissão a partir de combustíveis fósseis. Mas, amigo, você descobriu um poço de petróleo novo, parece aquela cifra ali na tua frente, vamos explorar a economia. E é uma situação de conflito de interesse que eu vejo que o Acordo de Paris, eu sou bem pessimista nas metas ali. Eu acho que a tendência é revisar, porque a maioria dos países não está chegando. Então, nesse sentido, eu olho e falo... eu acho que a gente está avançando muito menos do que a gente deveria. Cara, acho que esse aí acaba se tornando meio que o grande desafio, né? Conseguir, de certa forma, um equilíbrio, equilibrar um pouquinho as coisas em relação à questão econômica, mas sem desprezar, né? Obviamente,
a questão ambiental da coisa. É importante, né, cara? Senão, que planeta que a gente vai deixar aí para as próximas gerações? É isso, é o conceito básico do desenvolvimento sustentável. E pensando até, me metendo um pouquinho na redação, se a gente tiver que fazer proposta de intervenção, é isso, né? É uma questão de leis, é uma questão de fiscalização, é uma questão de conscientização, né? A educação ambiental é muito fraco ainda no Brasil, né? Então é conscientização, educação ambiental, é política, é lei, né? E fiscalização. O Brasil até tem boas leis, mas falta fiscalização em algumas áreas. Então acho que tem uma série de intervenções que a gente poderia fazer para melhorar a situação. E no caso do Rio Grande do Sul, se cair qualquer coisa relacionada, é pensar que, cara, são muitos fatores que estão relacionados a isso, mas que um deles não necessariamente vem relacionado ao Rio Grande do Sul, mas as mudanças climáticas, cara, essa galera que tá olhando para vestibular aí, vai ter questão sobre isso, né, cara? Eu acho difícil esse ano passar batido nas provas que a gente vai Tem muito debate, né? Muito debate forte. Tá muita evidência, né? Bom, acho que é isso, né? É isso, Rodrigo. Deu para passar aí por vários pontos. Pô, falamos bastante, cara. Acho que a gente até chegou a exceder aí mais ou menos o que a gente tinha planejado de tempo. Mas tem conteúdo. Além das aulas, é um podcast que a gente pensou em fazer assim para conectar um pouco a aula lá de ecologia que biologia dá, a aula de problemas ambientais que geografia dá. Eu acho que vai ser mais um ponto importante aí para a galera ficar atento, tanto para a redação, se aparecer alguma coisa relacionada à temática ambiental, quanto para as provas objetivas e até específicas, né? Com certeza. Que perpassam esse tema aí. Em UERJ discursivo, é comum a gente ter uma questãozinha da área de ecologia, não necessariamente relacionada à poluição, mas já que é um assunto que está tão em alta esse ano, né? Por que não? Exatamente. É isso, galera. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham curtido aí, feito algumas anotações, né? Tenha dado algumas ideias aí, por exemplo, para redação, tenha contemplado alguns conteúdos ali, fechado algumas lacunas aí que vocês estão olhando aí na preparação para os vestibulares. E a gente segue com vários outros episódios, muita atualidade para vocês esse ano, até porque a gente está olhando muito para o que os vestibulares tendem a cobrar. Então, teremos episódios aí bem específicos para o que vocês precisam. Então, até a próxima. Espero que tenham curtido. Valeu, Diogão. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Prazerzão aí estar com você, Rodrigo. Hoje, a aula de geografia aqui foi incrível. De várias coisas. Espero que tenha sido produtivo para vocês também, tá, gente? Um abraço aí. Até a próxima. Valeu.